Hoje a nossa conversa é com o padre Aquino Júnior, cearense, da Diocese de Limoeiro, que ao mesmo tempo que é um teólogo, um estudioso, atua na pastoral concretamente. Júnior, como é que é a sua experiência como agente de pastoral na Diocese de Limoeiro? Olha, a Diocese de Limoeiro do Norte está situada numa região do Ceará onde se tem feito grandes investimentos do capital privado juntamente com o Estado, e isso tem trazido uma série de problemas, seja com projetos de irrigação, com barragens, com criação de camarão e cativeiro, com energia eólica. Isso tem trazido uma série de problemas nas comunidades que são expulsas de suas terras, que veem as suas áreas transformadas, seus territórios completamente desarticulados e reestruturados, o uso intensivo de agrotóxicos, com sério problema de contaminação ambiental, das águas subterrâneas, com um processo crescente de adoecimento da população, inclusive com casos de crianças que já estão nascendo com uma formação genética. Então, nós estamos inseridos num contexto socioambiental extremamente complicado, mas nessa região tem havido também muita mobilização, muita resistência de comunidades, de grupos de igreja, de setores universitários que têm constituído uma verdadeira força de resistência a isso e de luta por direito dessas comunidades atingidas por esses grandes projetos. Eu tive a possibilidade de ir ao seu convite e da Caritas da sua diocese visitar uma dessas experiências. E me impressionou o depoimento das pessoas ligadas à área de saúde, da alta incidência de câncer, cuja causa principal é o excesso de agrotóxico nos cultivos agrários. Dentre as experiências que vocês têm tido, de enfrentamento, de resistência, de mudança, qual é para você a mais significativa? Olha, eu diria duas coisas. Uma é a resistência das famílias e das comunidades no meio de toda essa situação. Seja na luta por condições de trabalho mais dignas nas empresas, seja na construção de hortas comunitárias, seja na ajuda e na solidariedade entre as comunidades. São experiências muito pequenas, mas fundamentais para as famílias e para as comunidades. E uma outra é através do processo de organização das comunidades, com os movimentos sociais, com a igreja, com setores de universidade, em dar visibilidade a essa situação, a ponto de que a região do Vale do Jaguaribe, lá da Diocese de Limoeiro, já ter sido matéria de reportagens a nível nacional, como o Conexão Repórter da SBT, o Profissão Repórter da Rede Globo, ou seja, ganhou uma projeção muito grande esses conflitos, esses impactos. Nós conseguimos também agora uma pressão sobre o governo do Estado, porque há muitos anos que o Estado do Ceará isentou 100% de imposto o comércio de agrotóxico, e com a pressão da comunidade o governo do Estado está revendo essa lei. Então, eu acho que tem essas experiências e conquistas das famílias, das comunidades mais localizadas, mas tem esse processo de articulação que tem dado grande visibilidade a esses conflitos, e essa visibilidade tem fortalecido a luta das comunidades, mostrado os limites desse modelo econômico, mostrado a necessidade de mudanças de imediato de certos controles desse processo, mas mostrado como esses projetos a médio e longo prazo eles são inviáveis economicamente, socialmente e ambientalmente. E com essa luta toda, esse empenho que reúne pessoas, homens e mulheres, o que você percebe que a encíclica do Papa Francisco traz de boa notícia? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a encíclica do Papa Francisco vem confirmar e explicitar uma coisa que a gente está vivendo lá. É que não tem como separar as questões ambientais das questões sociais. Ou seja, a gente precisa superar o dualismo que se estabeleceu entre o homem e a natureza, entre a sociedade e a natureza, questões ambientais, questões sociais. São questões tão articuladas, a gente tem que falar de questões socioambientais, a gente tem que falar de injustiça não apenas social, mas injustiça socioambiental. Acho que a encíclica do Papa Francisco traz isso, inclusive, da compreensão que ele tem do Evangelho da criação. Ou seja, todas as coisas, enquanto criação de Deus, são uma linguagem sobre Deus, são manifestação da glória de Deus, e dentro do conjunto da criação, o homem tem um lugar especial, particular, que não é um privilégio, mas como o Papa gosta de dizer, é uma tremenda responsabilidade, ou seja, é a responsabilidade de pensar a vida social
integrada com o conjunto da natureza, de modo que possa ser expressão da glória de Deus, a natureza, a sociedade, a comunidade. Inclusive, aponta para essa necessidade de uma reterritorialização das comunidades, numa sintonia, numa harmonia entre a comunidade, entre as condições ambientais, climáticas, entre os modos de vida e de produção das comunidades.